Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é a nossa aula de número 7 do curso básico de Espiritismo e hoje nós vamos tratar de um dos conceitos, eu acho que mais difíceis com os quais nós vamos ter de lidar durante o curso. Nós vamos falar exatamente de Deus, né? O capítulo 1 do livro 1 do Livro dos Espíritos. Bom, o nosso objetivo aqui é fazer um bate-papo para tratar de alguns aspectos, vamos dizer assim, introdutórios, até para que a leitura desse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos se torne um pouco mais fácil, um pouco mais palatável. Porque quando a gente chega no Livro dos Espíritos e lê a primeira pergunta que o Kardec faz, o que é Deus? E a resposta dos Espíritos é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente não fica, pelo menos no primeiro momento, exatamente esclarecido, né? E depois o Kardec pergunta para os espíritos o que seria o infinito, e também a resposta é, e essa foi a impressão que eu tive a primeira vez que eu li, um pouco evasiva, né? O infinito é tudo que é desconhecido, é aquilo que não tem fim. Bom, de modo que essas primeiras perguntas realmente, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender a profundidade e a extensão delas, né? Então, tratando de aspectos um pouco mais introdutórios, a gente precisa levar em conta, eu acho que em primeiro lugar, que nós somos formados para entender e medir as coisas sob o prisma material, né? É isso que é palpável, é isso que a gente consegue, com isso que a gente está acostumado a lidar, e é isso que a gente consegue entender, né? Tudo com o que a gente se relaciona aqui nesse mundo tem a ver, a gente mede as coisas por quantidade, volume, aparência, né? Durabilidade, as coisas duram mais ou menos, né? E eu acho que as grandes conquistas e sucessos dos seres humanos, elas estão ligadas, e normalmente quando a gente fala disso, olha para a história, e tanto a história geral como a história das pessoas que estão ligadas a nós, a gente sempre acaba ligando isso à matéria, né? Então, fulano construiu um império, né? Isso tem a ver com matéria, né? E qual é a razão disso? Eu acho que é simples, né? É isso que para nós é palpável, e a nossa percepção de mundo, ela é limitada. A gente não consegue, não tem a capacidade de entender profundamente o mundo que nos cerca, né? A gente foi naturalmente equipado aqui no nosso corpo, né, nessa vida encarnada, para lidar com 3 dimensões, tá? E aí as pessoas falam, Leonardo, que história é essa de dimensão? Aliás, tem muita gente que não é muito ligada em física, essas coisas, matemática, e fala, olha, o pessoal fica falando em 2, 3 dimensões, eu não faço a menor ideia do que seja isso, tá? É mais fácil do que a gente pensa, tá? Vamos imaginar uma geladeira. Tá? Qual é a largura da geladeira, né, que a gente mede com comprimento? Essa seria uma dimensão. Profundidade, né? Profundidade seria uma segunda dimensão. Tá? E a partir dessas 2 dimensões a gente consegue medir uma área. E a terceira dimensão é a altura da geladeira. E aí, tendo a largura, a profundidade e a altura, a gente consegue medir o volume. Tá? Então, são essas as 3 dimensões com as quais a gente está acostumado a lidar, né? Mas, vejam, a terceira dimensão, mesmo assim, né, a gente tem usado muito a ciência para conseguir interagir com ela e vencer algumas barreiras que o nosso corpo físico, que a nossa formação nos traz, né? Então, a gente tem aviões, elevadores, né? A gente não, vamos dizer assim, o que para nós é mais evidente e talvez mais fácil, e o que a gente consiga naturalmente fazer é andar para frente e para trás, né? Subir já é uma coisa um pouco mais difícil, e escalar as coisas ou eventualmente subir, ir para cima, né? nessa terceira dimensão de uma maneira mais rápida, a gente consegue graças ao avanço da ciência, né? E é muito interessante isso. Eu vou citar até um exemplo, vou pegar uma folha de papel aqui para vocês verem como lidar com essas dimensões, ter maior ou menor aptidão para lidar com essas dimensões, pode fazer toda a diferença, né? É o exemplo da formiga
e do mosquito, né? Se você tem uma folha de papel aqui, até peguei uma usada, tá? Se você tem uma formiga que está aqui desse lado da folha de papel, ela vai demorar um determinado tempo para atravessar essa folha de papel, tá? Ela tem mais facilidade de, vamos dizer assim, de lidar com essas duas dimensões, a largura e a profundidade, tá? E mesmo assim, se eu pegar essa folha de papel e dobrar, o que vai acontecer? A formiga que está aqui desse lado, ela vai ter que andar exatamente a mesma distância para chegar de uma ponta da folha de papel até a outra, tá? Mas se for um mosquito, não. O mosquito ele é naturalmente equipado para trabalhar essa terceira dimensão de uma forma diferente. Então, se essa folha está lisa, o mosquito vai ter que voar daqui para cá uma determinada distância. Mas se a folha está dobrada, ele vai voar uma distância muito menor. Então, de modo que a mesma folha de papel, para a formiga, independentemente de como ela estiver, se ela estiver reta ou se ela estiver dobrada, a formiga vai ter que atravessar e vai andar exatamente a mesma distância, enquanto que o mosquito não. Como ele consegue interagir com essa terceira dimensão de uma maneira mais fácil, ele vai simplesmente vai subir uma distância muito menor, né? Bom, essa história é bem interessante porque, e aí entra a nossa dificuldade de entender as coisas também, que existe uma quarta dimensão, com a qual a gente interage, mas de uma maneira muito precária. E essa quarta dimensão é o tempo, né? Você tem a largura, a profundidade, a altura, mas também a gente tem o tempo, né? Porque com o tempo as coisas teoricamente vão mudando, pelo menos segundo o nosso ponto de vista, né? Nesse nosso estado atual, né, que a nossa encarnação está muito ligada à matéria, a essa matéria densa da qual nós somos formados, né? Isso faz com que a gente tenha uma percepção bem distorcida do tempo, tá? E tanto é que algumas pesquisas mostram que quanto maior é a nossa velocidade, se a gente estiver se deslocando, mais devagar o tempo passa. Então, a relação de tempo e espaço ela não é exatamente linear. Um interfere diretamente no outro. Algumas pesquisas, e eram só teorias que depois acabaram sendo confirmadas, mostram que quando a gente está à velocidade próxima da luz, um corpo ele tende a se tornar cada vez mais próximo àquilo que a gente entende por energia, e nessa circunstância o tempo não passa. Tá? Existe um experimento que foi feito com um avião, né, de um piloto num avião supersônico. Ele dá a volta no globo e quando ele para, o relógio dele está 3 minutos atrasado. Você fala, mas como isso? Porque a velocidades mais altas o tempo tende a passar mais devagar. É um absurdo isso, né, gente? É uma loucura. Mas você sabe que com base até nessa teoria da velocidade da luz, o tempo não passar, tem várias histórias interessantes. Tem um conto, acho que tem filme, livro, enfim, mas tem um conto que eu li de uma turma de astronautas que foi fazer uma viagem espacial e quando voltaram, 1 ou 2 anos depois, tinha se passado 200 anos aqui no planeta Terra, né? Então, em razão dessa dificuldade que nós temos de lidar com esses conceitos, né, como infinito, eterno, né, e que são fundamentais para a gente entender o que é Deus, porque Deus justamente é infinito e eterno, então a gente acaba, vamos dizer assim, patinando nessa interpretação, né, patinando no entendimento que a gente tem nessas respostas dadas nas primeiras perguntas, né? Bom, a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que a formiga está para o mosquito, assim como nós encarnados estamos para os espíritos. Então, isso quer dizer que quando a gente desencarna, a gente não está tão grudado nessa matéria densa que faz parte da nossa vida encarnada. Então a nossa noção de tempo é diferente, a gente consegue lidar com essa quarta dimensão de uma maneira diferente. E mais uma outra boa notícia ainda, né? Considerando a lei do progresso, quanto mais a gente evolui,
mais o nosso perispírito se torna sutil, né? Menos ligado à matéria. E melhor ainda a gente vai lidar com essa quarta dimensão, que é o tempo. Daí a afirmação de que no plano espiritual a noção de tempo é totalmente diferente da que a gente tem aqui, né? Isso a gente vê vários textos se referindo a isso, né? Então, em suma, gente, o que nós temos aqui? Nossa vida encarnada impõe a gente limitações de percepção. A gente consegue lidar bem, relativamente bem, com as 3 dimensões, mas a nossa própria compreensão dessas 3 dimensões acaba sendo distorcida pelo fato da gente lidar muito mal com essa 4ª dimensão, que é o tempo, né? Então, com isso, a gente tem muita dificuldade, como eu disse, né? Se Deus é eterno, Deus é infinito, e eterno tem a ver com tempo, e o infinito também tem a ver, ou pode ter a ver com espaço, né? A gente acaba tendo uma visão distorcida, né, desses conceitos. A gente tem vamos dizer assim, uma dificuldade natural, por mais que esses conceitos sejam meio que instintivos, né? E também a gente tem dificuldade de entender o que é o espírito. A gente vai ver, o espírito ele é eterno, né? Então, como compreender isso? Sendo que a gente está acostumado a ver as coisas em constante transformação. A matéria está em constante transformação, né? Bom, eu digo até mais, né? Tudo que a gente conhece aqui no mundo material é formado pelas mesmas partículas, né? Prótons, nêutrons, elétrons, né? E algumas outras partículas subatômicas. Aí o Hamilton é mais gabaritado para falar nisso do que eu. Então esse computador aqui para o qual eu estou olhando, a água do mar, o ar, são formados pelas mesmíssimas partículas elementares, né? E agora eu pergunto, né, por que essa mesa aqui, em cima da qual está apoiado o meu computador, não é animada? Né? Por que ela não se mexe, não sente, não pensa? E por que o meu corpo, que é formado pelas mesmas partículas desse sofá, ele é animado, ele pensa, ele sente, né? O que diferencia uma matéria da outra? Se elas são formadas exatamente pelas mesmas partículas, né? Será que é só a organização delas? Mudou a organização, então elas passam a ter essa capacidade? Então quer dizer que se eu conseguir sintetizar exatamente essas partículas do mesmo jeito que elas se encontram, por exemplo, no meu corpo, eu vou criar um ser humano? Esse ser humano vai ser animado? E se essas partículas forem criadas, organizadas de maneira idêntica, vai ter um novo eu? Né? E é essa noção instintiva, né, de espírito que a gente não consegue entender exatamente, mas que para nós ela está no nosso dia a dia, né? Existe alguma coisa diferente da matéria, diferente desse emaranhado de partículas, de prótons, nêutrons, elétrons, que anima uma porção de matéria, no caso o meu corpo, e o de vocês, né? Essa força que anima porções de matéria é que a gente chama de espírito. Essa força que é diferente da matéria. Porque se a matéria tivesse essa habilidade, essa capacidade em si, então tudo seria animado. A mesa dançaria, a porta abriria e fecharia sozinha, né? E não é assim que funciona. Então existe alguma força que anima a matéria. Tá? Bom, agora pensando um pouco no conceito de Deus, tá? Eu só vou aqui tratar nessa videoaula, depois na aula que nós vamos ter na terça-feira à noite. A gente vai falar um pouco mais detidamente das outras perguntas, mas pensando nas 2 primeiras perguntas, né? O que é Deus? E aí vem os espíritos e respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E aí começa a dificuldade, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que significa isso? Bom, vou pedir para vocês tentarem fazer uma abstração agora, né? Vocês estão olhando para um computador. Aí eu vou perguntar para vocês: quem é que criou esse computador? Aí vocês podem me responder: não, foi um ser humano. Ótimo, então tá bom. E esse ser humano que criou o computador,
quem criou esse ser humano? Aí vocês vão falar, a mãe e o pai, né? Quer dizer, foi outro ser humano que criou esse ser humano. Tudo bem, gente, mas nós tivemos que ter um primeiro ser humano habitando aqui na Terra, né? Esse ser humano veio da onde? E aí as pessoas que estudam a teoria da evolução vão dizer, não, o ser humano evoluiu do macaco, né? E o macaco veio da onde? Né? Teve um primeiro macaco, da onde veio esse macaco? Veio de outro ser vivo, né? Que acabou evoluindo no macaco. E aí a gente continua caminhando, né? E de onde veio esse primeiro ser vivo? Porque teve que ter um primeiro ser vivo, da onde acabou havendo essa evolução para chegar até a gente. De onde veio esse primeiro ser vivo? Tem uma teoria que diz que existia aqui no planeta uma sopa de proteínas, caiu um raio e fez com que essas proteínas tivessem a capacidade de se autoduplicar sozinhas, né? Falei, legal, mas da onde é que veio então essa sopa de proteína e esse raio? Aí vocês vão dizer, gente, é do planeta, tá aqui, né? E de onde veio o planeta? Aí os físicos vão dizer, veio do Big Bang. E o que deu origem ao Big Bang? E mais ainda, o que existia antes do Big Bang? O que tinha fora dessa matéria que explodiu e virou um monte de caquinho no Big Bang? Deus. É exatamente isso que é Deus. Deus é uma força preexistente a tudo. Deus não foi criado por ninguém, porque se ele foi criado, alguém teve que criá-lo. Então, Deus é uma força, né? Quando se fala que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que ela é eterna, né? É atemporal, sempre existiu, porque foi quem criou a primeira coisa que passou a haver no universo. E é por isso que a noção de tempo que a gente tem, esse tempo que as coisas começam e terminam, é uma noção falha, porque nós não somos equipados para entender essa quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Tá? Então, assim, eu espero que isso não tenha causado mais nó na cabeça de vocês, mas é exatamente isso que quer dizer essa primeira pergunta, né? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aquilo que sempre existiu e que criou a primeira coisa que deu origem a todas as outras do que a gente conhece aqui como universo, né? E mesmo a nossa noção de espaço, a gente falou de tempo, né? E uma coisa que sempre existiu, nós estamos falando em eternidade, tanto para trás como para frente, né? Quer dizer, mostrando que a noção que a gente tem de tempo, de alguma forma, é falha, porque ela não explica isso. E também a própria noção de espaço nossa é falha. E a nossa noção de espaço é falha exatamente pela deficiência que a gente tem de lidar com essa quarta dimensão que é o tempo, né? E eu acho que deixa muito claro isso, vamos dizer, imagine um foguete saindo da Terra e se afastando da Terra a uma altíssima velocidade, né? Aí eu pergunto para vocês, onde vai parar? Né? Onde vai parar esse foguete? Né? Nós temos aqui 3 possibilidades, né, que já foram aventadas. Aí. Uma é tipo aquela que os terraplanistas achavam, né? A Terra era plana, quando você chegava no fim desse plano tinha um abismo interminável. Mesmo esse abismo, você precisa explicar, esse abismo é uma continuação, né? Então, o universo tem fim e depois desse fim a gente entra num abismo e cai no nada. A segunda hipótese é ainda mais intrigante, né? A gente segue navegando pelo universo em linha reta e vai passando infinitamente por infinitos planetas. Quer dizer, então, que tem infinitos planetas, isso nunca termina, né? Que difícil isso, né? É difícil essa noção de infinito para nós, ela não é natural, né? E a terceira é, como algumas teorias sugerem, que se a gente andar aqui em linha reta, a gente vai acabar dando na Terra de novo, como se fosse um tipo de um globo, não um globo, mas assim, é algo que a gente vai acabar dando no mesmo lugar. Tem teorias tentando justificar isso, né? Mas nesse caso a gente estaria num espaço finito. E aí eu pergunto para vocês, o que tem fora desse espaço? Né? Então, gente, eu acho que isso serve para entender por que os espíritos, na hora de responder, olha, o que é infinito? Deus é o infinito? Eles falam, não, você está usando o atributo, um atributo pela coisa, né? Deus é infinito, mas ele não é o infinito, ele é infinito.
Mas essa noção de infinito, de eterno, são noções que para a gente são muito difíceis de entender, porque nós não estamos equipados para lidar com essa quarta dimensão de maneira adequada, o que acaba prejudicando, inclusive, a forma como a gente lida com a terceira dimensão, que é o espaço, né? E é por isso, gente, que eu costumo dizer que eu sou espírita exatamente porque esse capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando ele me explicou que todos esses conflitos, essas perguntas que ficavam fritando o meu miolo, né? Diziam, olha, Leonardo, você tem uma capacidade meio limitada para entender isso. Você, enquanto você está encarnado, você não consegue entender a quarta dimensão de maneira adequada, o tempo, né? Então, essas perguntas acabaram me fazendo, vamos dizer assim, e as respostas dos espíritos, na verdade, né, me fazendo me reconciliar comigo mesmo, né? Eu consegui entender que eu sou limitado para lidar com essa quarta dimensão com o tempo, que eu também acabo tendo, vamos dizer assim, limitações para lidar até com a terceira, na verdade, eu acho que eu tenho limitações para lidar com todas, e isso, então, quando falo que a doutrina é consoladora, eu acho que ela é consoladora para cada um por um motivo, né? E para mim, o que me faz me sentir consolado é exatamente esse capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que é, segundo algumas pessoas dizem, talvez a parte mais difícil e mais estéril, né? Você fala, puxa, isso aqui é um blá 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 teórico, né? É legal a gente ler o Evangelho é maravilhoso e realmente traz conforto, mas o que trouxe para mim conforto mesmo foram essas primeiras perguntas, exatamente por isso, porque elas me deram a correta perspectiva de que eu sou uma criatura limitada enquanto eu estiver encarnado. Quando eu desencarnar, eu vou ter uma perspectiva um pouco mais ampla das coisas, mas isso não quer dizer também que eu vá entender tudo, pelo contrário, a gente só vai começando a entender melhor e compreender as coisas conforme a gente vai evoluindo e vai se desvinculando da matéria. Bom, gente, é isso. A gente vai ver em aula as outras perguntas desse capítulo 1. Eu espero que vocês leiam o capítulo 1 sozinhos, tendo isso em mente, tá? Não que essas respostas são difíceis, mas que os espíritos tentaram passar para a gente, que aquelas perguntas que o Kardec estava fazendo, eu fico imaginando até, antes de terminar aqui, a cara que os espíritos devem ter feito quando Kardec pergunta o que é Deus e o que é infinito. Os caras devem ter falado, gente, começou muito mal isso aqui, né? Ele chega pela pergunta mais difícil, né? Então, assim, é bom vocês terem isso em mente quando vocês forem ler aquilo, né? Que não é um blá 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 teórico, aquilo é algo que os espíritos dizem para a gente e que tem a ver com as nossas limitações, a gente não consegue entender. Aliás, a terceira pergunta eles falam exatamente da limitação da nossa linguagem, né? Se nós somos limitados, imagina a linguagem que a gente usa para se comunicar, que tende a ser mais limitada do que a gente tem na cabeça. Então aí realmente é bem difícil. Então, gente, espero que vocês aproveitem aí esse capítulo 1 e eu espero ver vocês terça-feira à noite. Bom, um beijo para todos e até lá.